Estamos aqui na página da Comunidade das Nações, apresentando. Eu sou o pastor Paulo Smith, da Comunidade das Nações de Taguatinga de Brasília. E nós vamos ter aqui um tempo juntos agora, falando um pouco sobre fé, sobre espiritualidade, sobre verdade, sobre inteligência emocional. Nós somos profetas da esperança e eu realmente estou vindo aqui para trazer boas notícias para você, trazer esperança para sua casa, para o seu lar, para a sua vida emocional, para a sua inteligência espiritual. Eu realmente queria aqui te introduzir o início dessa mensagem hoje, dizendo que nós, pastores, o bispo J.B. Carvalho, a bispa disse, nos unimos, sentamos, tivemos uma reunião com eles, com a nossa liderança, e ali foi traçado um plano, e o nosso plano é o quê? Que nós vamos estar na torre de vigia, onde os pastores estão orando, intercedendo, trazendo mensagem, conteúdo, trazendo verdades do céu para a terra, para alimentar o povo de Deus. Então a gente está aqui para alimentar você, alimentar o seu espírito, alimentar o seu coração, te encher de boas notícias, para que nesse momento que nós estamos vivendo, haja transformação na sua vida. Eu costumo dizer, presta atenção nisso, que nesse tempo de quarentena, nesse tempo de separação, nesse tempo de descanso, algumas pessoas estão tendo a oportunidade de reorganizar a vida. Sabe, algumas pessoas estão tendo a oportunidade de começar um processo profundo de transformação, de transfundação. Tem pessoas que vão mudar, tem pessoas que vão se transformar, mas tem pessoas que vão entrar na metamorfose. O que é a metamorfose? É você mudar de uma forma tão sobrenatural que você não consegue voltar para o seu estado antigo. Então, eu e você estamos num processo de metamorfose, de mudança, sabe? Mudança de dentro para fora. É tempo, sabe de quê? De tirar as teias de aranha da casa. É tempo de limpar os cantos do teto. É tempo de quê? De arrumar debaixo da cama. É tempo de quê? De arrumar o guarda-roupa. É tempo de quê? De arrumar a bolsa. É tempo de arrumar a mente. É tempo de arrumar o coração, é tempo de arrumar os relacionamentos, é tempo de arrumar os fios desencapados, é tempo onde nós podemos usar de todo o contexto que está acontecendo e trazer um ressignificar, reeditar, trazer um novo significado para tudo que está acontecendo. Você que está chegando aqui agora, eu estou aqui para te dizer que até o final dessa live nós vamos aqui receber chaves vindo do céu, o poder de Deus, o poder do Espírito Santo, o poder de Jesus, que é esse poder que muda as nossas vidas. Quem é a arma principal para mudar a nossa vida? É o caminho, a verdade, a vida. Ele é o primeiro, o último, o alfa e o ômega, o início e o fim. Existe alguém nesse momento lutando as nossas batalhas. A Bíblia vai nos falar que existe um lugar de descanso. À sombra do Onipotente nós vamos descansar, que não dorme e nem dormita o guarda de Israel. Que não é por força, nem por violência, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. O que eu estou querendo trazer aqui para você é que nós estamos vivendo num campo de batalha. Existe um campo de batalha físico, espiritual, cultural, ideológico, onde existe um grupo se levantando, mas existe um outro grupo se levantando. Nunca se viu o povo de Deus tão unido, nunca se viu o povo de Deus tão forte, tão conectado, aonde a internet, o digital virou púlpitos, virou a maior plataforma de evangelismo do mundo. Então, a partir desse momento, você e eu estamos aqui como embaixadores do céu na terra, luz do mundo, sal da terra. Nós estamos aqui tendo a oportunidade de evangelizar num momento tão crucial,
Esse momento, talvez do futuro, vai estar nos livros. Nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos vão estudar o que está acontecendo hoje no Brasil e no mundo. E aí aqui eu quero te incentivar, te inspirar, te motivar a te dizer algo. Você que está chegando aí, manda um alô. Você que está chegando aí, manda um alô. Dá um bom dia. Vamos participar. Vamos participar. A gente está chegando num tempo onde a gente vai precisar escolher um lado. A Bíblia fala que nem quente, nem frio. Na verdade, ou quente ou frio. Morno, vomita. Tá? Chegou um momento onde a gente precisa se posicionar como homem de Deus, como mulher de Deus, como embaixador aqui nessa terra. E para a gente se posicionar, a gente precisa escolher um lado. Para a gente escolher um lado, a gente precisa entender que tem dois lados. Tá? E para a gente entender que tem dois lados, a gente precisa às vezes gastar um pouco de energia e ser intencional com algo. Vou te contar uma rápida história. Davi, ele era intencional. Davi estava no campo, Davi estava cuidando da ovelha, Davi estava pastoreando, e no momento que Davi estava pastoreando, o que aconteceu? Ele estava só, ninguém estava o vendo, ele estava focado, tudo que Davi fazia, ele fazia com excelência, sem ser visto, porque quando nós somos fiéis no pouco, o muito é nos entregue. Sabe, quando nós somos intencionais com o pouco que foi colocado sobre a nossa responsabilidade, muito vai ser nos entregue. Davi, ele foi fiel àquilo que foi colocado em suas mãos. Talvez pelo contexto da história, ser ali o pastor das ovelhas não era o trabalho com maior reconhecimento social. Mas mesmo assim, ele fez com excelência. O que eu estou querendo trazer aqui? Há um poder quando nós somos intencionais. Há um poder quando nós somos excelentes no pouco que é entregue. E eu vou continuar essa história para chegar no ponto dela. Então, quando o profeta foi na casa de Davi para poder ungir o próximo rei, porque o rei atual estava sendo desaprovado, o rei atual mudou a intenção do coração. Tudo na nossa vida é a motivação e a intenção. Tudo que a gente vai fazer, toda decisão que a gente vai tomar, a gente precisa fazer uma pergunta. Qual que é a pergunta? Qual é a motivação do nosso coração para isso? Qual é a intenção do nosso coração para isso? Essa pergunta tem que ser feita constantemente para nós mesmos. O que me motiva a fazer isso? Tem muitas pessoas que elas são motivadas pelo reconhecimento social. Então elas vivem numa busca insana de afirmação, aprovação e aceitação. Então, talvez você conheça pessoas que a vida dela, consciente ou inconscientemente, ela está buscando reconhecimento social, buscando pertencer. E aí isso faz, às vezes, ela buscar o reconhecimento, a aceitação, a afirmação e a aprovação. Ok? Não que isso não possa acontecer, mas isso não tem que ser a mola propulsora, isso não tem que ser a gasolina. A nossa gasolina tem que ser a entrega, o coração, a motivação. Então, o rei de Israel, rei Saul, mudou a motivação do coração. A partir do momento que ele mudou a motivação do coração, Deus o desaprovou e falou, bom dia Tiago, eu vou buscar outro coração que me agrade. E ele foi na casa de Davi. Quando ele chegou lá, o pai de Davi chegou e falou, olha, meu filho, foi chamando os filhos mais fortes, os mais velhos, os mais bonitos, e o profeta falava, esse não, esse não, esse não, esse não. E aí não achavam mais nenhum filho, tinha esquecido de Davi ali temporariamente. Até que não tem mais nenhum filho? Tem um filho, tem um lá, tem um novinho ali, pastoreando. Foram lá, pegaram Davi. Quando o profeta viu, falou, é esse. Por quê? Porque Deus não vê a embalagem, Deus vê o conteúdo.
Então ali Deus viu não a embalagem de Davi, mas o conteúdo de Davi, o coração de Davi, a motivação de Davi. E naquele momento o profeta falou, é esse aqui que vai ser o próximo rei de Israel, e jogou o óleo sobre a cabeça de Davi. Davi foi ungido rei, mas o simples fato do óleo ter caído sobre a cabeça dele já não o colocou no palácio, já não o colocou no trono. Aquilo ali foi o início. Eu vou contando essa história e dentro dessa história a gente vai tirar vários princípios. Tá? Primeiro princípio aqui, que a gente falou, Davi foi intencional. Segundo princípio, Davi, ele cuidou do pouco, ele foi fiel no pouco. Sem ninguém ver, ele foi fiel no pouco, até que o muito foi entregue para ele. Terceiro princípio, Davi teve paciência, sabe? Davi, ele soube esperar. Fala comigo aí, paciência. Hoje, no mundo de hoje, é difícil encontrar pessoas com paciência, sabe? No mundo de tanta informação, no mundo de tanto digital, sabe que é comum às vezes você abrir os olhos e observar, a pessoa está assistindo televisão, ela está no computador, vendo televisão e mexendo no smartphone e cuidando do filho. Então de repente a energia dela, o foco dela, ele está sendo dissipado com várias características, com várias informações. Tem alguém falando, o som dos passarinhos traz paciência. Eu não sei se vocês estão ouvindo, mas os passarinhos estão cantando aqui, tá lindo. Mas vamos lá, vamos terminar essa história aqui. Davi foi na guerra para levar comida para os irmãos. E quando ele chegou lá, os irmãos falaram, menino, o que você está fazendo aqui? Volta lá para cuidar das suas ovelhas, parafraseando a história. E Davi, mas eu só vim trazer a comida para vocês, irmão. Só a comida. E ele foi ali julgado, sabe? Ele foi ali rejeitado. Mas mesmo assim ele permaneceu. E aí Davi viu um homem desafiando o povo de Deus. Davi viu um homem 40 dias ali desafiando o povo. Eu quero um homem, eu quero isso, eu quero aquilo. E aquilo ali mexeu aonde? No coração de Davi. E Davi não aceitou aquilo. E ele falou o seguinte, eu vou lutar com esse cidadão, hein? Eu vou lutar com esse cidadão. E o povo, ninguém acreditou nele. Alguém está falando aí, menos ansiedade. Muito, muito legal esse comentário. A gente vai falar daqui a pouco sobre ansiedade e como a Bíblia nos ensina a vencer a ansiedade. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Por isso eu queria te convidar, você que está aqui, tem uma setinha aqui embaixo, manda essa setinha, convida alguém, convida algumas pessoas para virem aqui. A gente vai falar aqui como a Bíblia nos ensina a vencer a ansiedade. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Manda para pessoas que você gosta, que você ama, que elas também possam participar para aprender a gerir as emoções, a gerir a ansiedade, o estresse, a depressão num momento como esse, onde todos nós estamos precisando buscar a fé e a inteligência emocional. Por isso, convide pessoas aqui agora. Então, Davi, ele foi para a guerra e quando ele aceitou esse desafio, a Bíblia vai nos falar o seguinte, que ele falou assim, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Uau! Eu não vou pela minha força, eu não vou pelo meu cognitivo, eu não vou pelas minhas armas, mas eu entro nessa batalha com o Senhor dos Exércitos. E aí ele complementa ali nesse diálogo e fala assim, Senhor, deixa eu te falar algo. Eu, Davi, esse menino pequeno, quando ninguém via, quando eu estava lá no pastoreio, eu matei um leão, eu matei um urso. Davi começou a falar que ele matou um leão, ele matou um urso, sem ninguém ver. Ele matou o leão, ele matou o urso, sem ninguém ver. E qual que é um princípio que eu quero trazer aqui nesta manhã, nesse devocional, nessa live de hoje? Antes de Davi matar Golias, o filisteu, uma luta onde se ele vencesse, ele ia ter recompensa. Ele perguntou, qual a recompensa de eu matar esse gigante? Ele perguntou 3 vezes, se eu não me engano. E falaram a recompensa, você não vai pagar impostos, você vai casar com a mulher do rei, você vai isso, você aquilo, vai morar no palácio. Começou a falar as recompensas para ele. Ele falou assim, uau, tinha recompensa. Uau, mas Davi perguntou da recompensa. Depois ele falou assim, olha, deixa eu te falar algo.
Sem ninguém ver, eu matei o leão e eu matei o urso. Qual é o princípio que eu quero trazer aqui? Antes dele vencer o gigante que todo mundo ia ver, antes dele vencer uma luta que todo mundo ia bater palma, antes dele vencer a luta que ele ia ser reconhecido por essa luta, que ele ia ter recompensa por essa luta, ele venceu o leão e o urso, que nessa analogia representa o quê? Desafios internos, gigantes ocultos. Antes de você e eu vencer um grande gigante, nós vamos precisar vencer pequenos gigantes, ou não pequenos gigantes, porque aqui a gente não está vendo, colocando na balança qual que é maior, qual que é menor. O ponto aqui é o seguinte: antes de vencer batalhas externas, nós vamos precisar vencer batalhas internas. O leão e o urso representam batalhas internas, batalhas que ninguém viu, batalhas que ninguém enxergou, batalhas que não tinham plateia, batalhas que foi lá no quarto secreto, batalhas que foram no campo, batalhas que ninguém viu, ninguém assistiu, ninguém bateu palma, ninguém reconheceu. O que representa aqui nessa analogia o leão? Antes de nós vencermos Golias, aí daqui a pouco a gente vai chegar lá, tá? Me acompanha nessa história, continua aí, segue a linha de raciocínio. Antes de eu e você vencer o Golias, que todo mundo vai ver, existem batalhas que todo mundo sabe que você precisa vencer. Existem batalhas que seu pai sabe que você tem que vencer, que sua mãe sabe, que seus filhos sabem, que seus irmãos sabem, que os amigos sabem. Talvez é aquele problema que ele fica como um ciclo de autossabotagem que de tempos em tempos ele aparece. A maioria das pessoas luta contra um gigante que de tempos em tempos aparece. De tempos em tempos, problema financeiro. De tempos em tempos, problemas relacionais. De tempos em tempos, problemas conjugais. De tempos em tempos, problemas de saúde. De tempos em tempos, problema com o filho. De tempos em tempos, problemas em alguma área específica da vida. Ciclos de autossabotagem. Talvez esse é o Golias que todo mundo sabe que você enfrenta. Qual que é o nosso conceito aqui hoje? Antes de vencer esse gigante que de tempos em tempos aparece, Golias de tempos em tempos, ei, cadê? Quem vai me derrubar? Eu quero um homem. Ei, de tempos em tempos tinha uma ameaça. Ele venceu os gigantes ocultos, os inimigos internos. E esse aqui é o tema dessa nossa live dessa manhã. A gente vai sair dessa live aqui com a cabeça do Golias na mão. Quem crê nisso aí pode dizer um amém. Nós vamos sair dessa live aqui hoje com a cabeça do nosso gigante em nossas mãos. Como eu creio nisso? Que a gente vai vencer aqui batalhas internas. Vamos entender conceitos bíblicos para a gente vencer o leão e o urso sem ninguém ver. E a gente sair daqui e vencer o Golias, que todo mundo vai ver e vai ser reconhecido. Então, o que representa o leão nessa analogia? Tá? Você que está aí, participa. Tá? Participa. Quando você participa, você se conecta. Sabe? O mundo espiritual ele é movido por fé. Fé é andar no profético. Andar no profético é dizer amém. A gente não está no culto aqui, mas para mim está no culto. Nessa live aqui a gente está no culto, o culto em casa. Então, você participa daí. Combinado? Manda um aleluia, glória a Deus. Só não dá para falar abraço o irmão do lado. Aqui não dá pra gente fazer isso, abraço o irmão do lado. Só se tiver algum irmão aí do seu lado. Mas a gente está no culto em casa e você vai participar. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então vai participando aí. Ore em línguas, né? Daqui a pouco você escreve lá, ore em língua, enfim, você é livre. Aonde o Espírito de Deus está, a liberdade. A liberdade. O Espírito de Deus está aqui, o Espírito de Deus está aí na sua casa e ele está nos conectando. Aquilo que nós ligarmos na terra é ligado no céu. Quando dois ou mais se reunirem, ele se manifesta e nós estamos aqui reunidos com várias pessoas juntas e glória a Deus por isso. Aleluia. Aleluia. Então bora. O que eu quero trazer aqui para vocês hoje? Que o leão que Davi venceu, nessa analogia, representa o nosso ego, o nosso eu, a nossa prepotência, o hedonismo, o egoísmo, o egocentrismo, o narcisismo e alguns outros ismos. Porque antes da gente vencer externamente, a gente precisa vencer a nós mesmos. Um dos nossos maiores desafios é vencer a nós mesmos. É vencer
as mentiras que nós acreditamos. A Bíblia vai falar o quê? As armas da nossa milícia não são carnais. O que a Bíblia está dizendo? De guerra, armas, milícias. A Bíblia está falando o seguinte: as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus, para poder fazer o quê? Destruir sofismas. Sofismas quer dizer o quê? Fortalezas de pensamentos, levando todo o pensamento cativo a Cristo e quebrando toda altivez de orgulho. Então esse versículo de Coríntios 10, 4 e 5 vai falar o quê? Que as nossas armas não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir as fortalezas de pensamentos, para a gente levar todo o pensamento a Cristo e quebrar todo orgulho, toda altivez de espírito. Uau! Uau, a Bíblia está falando o seguinte: para a gente começar a vencer, a primeira coisa é a gente vencer o orgulho. Porque quando a gente vence o orgulho, a gente pede ajuda. Quando a gente vence o orgulho, a gente se quebranta. E Deus se agrada do humilde, porém resiste ao soberbo. Então quando a gente quebra o orgulho, a gente fala: Deus, não é na minha força, não é no meu intelecto, não é no meu conhecimento, não é na minha conta bancária, não é no meu network, não é no meu ciclo de amizade, é em Ti, Deus. É em Ti que eu busco todas as respostas. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas eu e você confiamos em Você, que é o dono do ouro e da prata, que és o nosso Deus, que é o nosso Pai. Quando a gente quebra o orgulho, a gente começa a ter um papo assim com Deus. Deus fala assim: ei, se perguntarem quem eu sou, quem você vai dizer que eu sou? E a Bíblia falou que Deus falou para Moisés: diga que eu sou o grande eu sou. O que Deus está falando? Ei, quando você precisar de algo, invoque o eu sou. Quem é o eu sou? Eu sou é Deus. E Deus fala que Ele tem vários nomes. E algum dos nomes que Ele fala assim: eu sou o Yahvé Rafá. Que quer dizer o quê? Eu sou o Deus que cura. Talvez você que está aqui me ouvindo hoje, você precisa levantar suas mãos e invocar hoje quem? O Yahvé Rafá, o Deus que cura. O Deus que cura as emoções, que cura a dor física, que cura os traumas. O Yahvé Rafá, que quebra o diagnóstico médico e traz um diagnóstico do céu. O Yahvé Rafá, que quebra as doenças geracionais e fala: eu coloco um fim nessa doença geracional e libero cura a partir de você para as próximas gerações. Qual é o Deus que você precisa invocar hoje? Porque a Bíblia fala que Ele é o Deus da multiforme graça, que Ele é o grande eu sou, Ele é aquilo que nós precisamos para o momento. A Bíblia vai falar que Ele é o Yahvé Jirê, quer dizer o quê? É o Deus da provisão, é o Deus mais que bastante, é o Deus que é dono do ouro e da prata. Aquele que fala: ei, você vai ser cabeça e não cauda, você vai estar por cima e não por baixo. 1000 vão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não vai ser atingido. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. É Deus falando: ei, eu sou o dono de tudo. Fique em paz. Fique em paz. Mateus 6,33 vai falar o quê? Não se preocupeis com o dia da manhã. Calma. Calma. Sabe? Não se preocupeis com os boletos de amanhã. Não se preocupeis com as contas de amanhã. Não se preocupeis com as preocupações de amanhã. Preocupar. Separa essa palavra, é se preocupar. Preocupação é você ocupar sua mente com um futuro que não existe. Uma das raízes da ansiedade é o medo. Uma das raízes da ansiedade é uma má imaginação do seu futuro. Pessoas ansiosas, elas têm uma má imaginação do futuro, porque elas estão sempre criando diálogos internos e imagens mentais negativas. O que é uma preocupação? O que é uma ansiedade? A ansiedade é o exagero, o excesso do futuro em nossas vidas. Uma ansiedade é o excesso de medo em nossas vidas. Uma ansiedade é o excesso de controle em nossas vidas. Quais são os principais causadores de ansiedade? O primeiro, controle. Pessoas controladoras são ansiosas. Pessoas que querem controlar tudo. Querem controlar o marido, querem controlar o filho, querem controlar a esposa, querem controlar a empresa, querem controlar os funcionários, querem controlar os amigos. Tem gente que é tão controlador que você está dirigindo, ela quer controlar você. Vira aqui, vai ali.
estaciona ali. Tem gente que você está fazendo algo, ela está lá em outra função e ela está te dando pitaco, porque ela quer controlar até aquilo que ela não pode controlar. Sempre que a gente tentar controlar o incontrolável, a gente vai ficar ansioso. Sempre que a gente tentar controlar o que não pode ser controlado, a ansiedade entra em campo. Para você, Larissa, presta atenção no que a gente está falando agora, tá? Que você está dizendo aqui que a ansiedade tem sentido, a ansiedade que tem dado falta de ar. Presta atenção nisso, você que está me ouvindo, tá? Chame amigos, gente, chame seus familiares. É um momento aqui que Deus vai trazer cura para todos nós. Eu creio que tem uma unção de cura aqui. Pegando o gancho da Larissa aqui. Uma ansiedade não tratada, não cuidada, ela corre um sério risco de ir para um novo estágio, que começa a somatizar no corpo. O que é somatizar? O que é a somatização? O que são as patologias psicossomáticas? É quando o corpo somatiza algo. Quando o corpo somatiza as emoções, o corpo pode ficar doente. E aí vem a fibromialgia, dor de cabeça crônica, pontadas, alergias, enfim. É o corpo somatizando emoções. Então alguém acabou de falar aqui que está sentindo falta de ar. O que é isso? Porque o corpo está somatizando a preocupação. A preocupação é como um vírus que entrou no corpo. O que é uma febre na nossa fisiologia? É o corpo falando, tem algo errado. Uma febre é o corpo falando, entrou um vírus, entrou uma bactéria, entrou uma doença, entrou alguma coisa. Então, quando entra algo que não era para entrar, o corpo grita, toca um alerta. Então, às vezes você tem um alarme na casa, quando entra um intruso, toca o alarme, ok? Então, quando vem uma febre, quando vem uma dor de cabeça, é o corpo falando, ei, tem um intruso, algo está de errado. Então, quando uma preocupação entra na nossa mente, o corpo grita. E uma das formas do corpo gritar é como? É com depressão, é com ansiedade, é com problema no sono. De alguma forma o corpo grita. Se eu não cuido disso, se eu não trato isso, um pequeno pensamento, segundo Augusto Cury, ele fala do SPA, Síndrome do Pensamento Acelerado. Então, quando um pensamento entra e a gente não pega esse pensamento e usa no versículo que nós acabamos de falar aqui, as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir sofismas, fortaleza de pensamento, levando todo pensamento o quê? Cativo a Cristo. Então, o diabo, ele é especialista em quê? Em mandar setas e dardos inflamados. O diabo, ele não pode ler o meu pensamento, o diabo não pode ler o seu pensamento, mas o diabo, ele tem habilidades limitadas de estar ao derredor, rugindo, tentando fazer o quê? Trazer o medo, porque ele não pode te tocar, ele não pode te pegar, porque maior que está em nós que está no mundo. Então, como ele não pode te pegar, ele não pode te matar, ele não pode tocar em você, ele vai usar das habilidades limitadas dele, que é o quê? Lançar setas, lançar dados inflamados, e uma seta boa que ele gosta de lançar é o quê? A seta do medo, a seta da preocupação, a seta da imaginação de futuro sem colocar Deus no negócio. Então, você que está aqui hoje, vivendo esse tempo em casa, você tem que estar como? Vigilante. Você tem que estar com a mente como? Vigilante. Veio um pensamento ruim, opa, esse pensamento não é meu, deixa eu jogar fora. Vem um outro pensamento de preocupação, opa, esse pensamento não vem do céu, deixa eu jogar fora. Então a gente vai jogando as setas e os dardos inflamados fora. Porque a preocupação não pode criar um ninho na nossa mente. A gente não pode deixar a preocupação lançar uma semente e essa semente acaba criando árvores, e essas árvores vão dar frutos negativos, ok? Então, quais são os principais causadores de ansiedade aqui? O primeiro, controle, nós falamos. O segundo, a dúvida. Sempre que há dúvida, a nossa energia é dividida. Tá? Quando há dúvida, a nossa energia é dividida. Dúvida é o quê? Divisão. Divisão é o quê? Duas visões. Então, quando a gente entra num estado de dúvida, de duas visões, eu faço isso, eu não faço isso, eu caso, eu não caso, eu separo, eu não separo, eu abro uma empresa, eu não abro uma empresa, e agora o que vai acontecer? Começa a vir dúvida, a energia é dissipada, e a pessoa começa a ficar ansiosa. Faz sentido para você? Se está fazendo sentido para você, me dá um feedback. Eu gosto de feedback. Me dá um feedback aí que está fazendo sentido para você. E a terceira raiz da ansiedade é o medo.
é onde a pessoa tem uma má imaginação de expectativa no futuro. Então, de repente, essa pessoa ela começa a criar cenários do futuro negativos. Ela fala, será que eu vou casar? Será que eu vou sair dessa? Será que eu vou me endividar? Será que esse vírus vai passar? Será que isso vai acontecer? Será? E ela começa a criar tantos serás negativos, e esses serás negativos vai trazendo ansiedade, o medo, e o medo faz o que na nossa fisiologia? O medo paralisa. O que faz um animal com medo na selva? Às vezes um animal com medo, ele se finge de morto, ele paralisa. O que acontece comigo e com você quando a gente está com medo? O rosto fica pálido, fica branco. Por quê? Por que o rosto fica branco? Porque o sangue sai da cabeça e vai para os nossos membros. Sempre que a gente toma um medo, um susto, o sangue sai da cabeça e vai para os membros, para a gente fugir, para a gente correr, para a gente se fingir de morto. E aí quando o sangue sai da cabeça, desoxigena o cérebro. E quando desoxigena o cérebro, sai o sangue da cabeça, a pessoa já não tem uma inteligência emocional para agir, para tomar decisões. E daí ela começa a fazer besteira. Então o que eu estou querendo trazer? Eu trouxe para você aqui agora algumas das causas que geram ansiedade. Mas como que a gente traz a cura para a ansiedade? Se a gente está dizendo que as principais causas da ansiedade é o controle, é o medo e é a dúvida. Então como que eu preciso vencer isso? Pegando a Bíblia e princípios bíblicos que nos ensinam a vencer isso. O primeiro, estão falando aqui, a ansiedade produz enfermidade baixa porque abaixa a imunidade do corpo. Uma mente preocupada, ela perde imunidade. Por quê, gente? O que é uma pessoa ansiosa? Ela está sempre em alerta. Uma pessoa ansiosa, ela libera hormônios e neurotransmissores. Quando eu estou preocupado, quando eu estou ansioso, o corpo libera o quê? Adrenalina, libera cortisol. E aí quando a pessoa está cheia de adrenalina, cheia de cortisol, o tempo todo, isso vai trazer preocupação, estresse, e o estresse, ele quebra a imunidade do corpo. Então vamos lá, o que a gente precisa fazer hoje, nessa manhã aqui de sexta-feira? Para a gente nos encher da presença de Deus. Quando nós não nos enchemos da presença de Deus, nós somos preenchidos por outras forças, por outras setas, por outros dardos. Não preenchidos, mas conectados. Então a gente precisa entender o seguinte, primeira coisa, vamos lá, respira. Respira. Sabe, a gente precisa respirar. O ser humano, ele tendencia, sabe o quê? Ele tá com o maxilar travado aqui e com a língua no céu da boca, de tão tenso. Então, pra gente vencer essa ansiedade hoje, respira. Sabe? Solta o maxilar, tira a língua do céu da boca, respira, traz paz. A Bíblia fala que tem uma paz que excede todo entendimento. Existe uma paz que excede todo entendimento. A Bíblia fala para a gente trazer à memória aquilo que traz esperança. Então, se a gente quer vencer essa ansiedade, você que está falando que está até com falta de ar, Deus quer curar você hoje. Você que não falou, mas talvez você está aqui e você está vivendo desafios emocionais para gerir suas emoções. Deus quer te curar hoje, agora. Eu creio. Eu tenho fé, que a minha fé conectada com a sua traz uma presença. A minha fé conectada com a sua manifesta cura. Eu creio que está tendo cura agora. E até o final dessa live aqui, nós já estamos indo para a parte final. Deus vai trazer cura para você. Ah, Paulo, eu estou bem. É a minha esposa que está ruim, é o meu filho que está ruim, é o meu pai que está ruim, é um familiar meu que está ruim. A Bíblia fala que um pai foi buscar Jesus e esse homem, esse general chegou para Jesus e falou assim, Jesus, meu filho está doente, meu filho está enfermo, eu preciso que você vá lá na minha casa para curar ele. Jesus falou assim, ei, eu não vou lá, mas eu libero a palavra. Eu libero a palavra. E esse rapaz falou assim, na verdade esse rapaz falou, Jesus, eu sou um homem que conheço autoridades. E eu conheço o poder da palavra. Se você liberar uma palavra aqui, meu filho vai ser curado. Eu recebo a palavra.
E Jesus falou, seu filho está curado. E esse cara falou assim, beleza, eu acredito, eu creio nisso. No caminho para casa, ele encontrou um amigo e falou, seu filho foi curado. E ele perguntou que horas que aconteceu isso. E aí ele falou a hora, foi exatamente a hora que Jesus tinha liberado a palavra. Por que eu estou falando isso? Talvez não é você que precisa da cura emocional, mas você agora pode ser instrumento de Deus, você pode ser o vaso, você pode ser a ponte de contato que vai trazer cura para a sua família. Amém? Que a gente ligar na terra é ligado no céu, que a gente concordar, Deus se agrada dessa concordância. Nós estamos ligando aqui agora. Nós estamos concordando aqui agora. Cura. Nós estamos aqui concordando cura. Cura emocional, cura física, cirurgias almáticas. Eu creio que tem anjos agora fazendo cirurgias almáticas. Anjos agora vindo na sua casa, no seu lar, na sua família e tirando a ansiedade da mente. Aqui tem anjos agora indo na sua casa e tirando sentimentos e emoções ruins do coração. E de repente, a paz que excede todo entendimento, ela pousa sobre nós. A Bíblia fala que a paz do coração é o árbitro das decisões. Num momento como esse, a gente precisa encher o coração de paz para a gente poder ter decisões assertivas, pautadas no Espírito Santo de Deus, o Espírito da verdade. Existe um espírito de engano nesse tempo. Existe um espírito de engano tentando trazer confusão na mente das pessoas, tentando trazer medo na dúvida das pessoas. A Bíblia também fala, além do espírito de confusão, a Bíblia também fala que Deus não nos deu espírito de medo. Existe um espírito de medo nesse momento, tentando invadir a casa, o coração, a mente das pessoas. Mas nós estamos aqui hoje declarando algo. Na autoridade do nome de Jesus, nós quebramos hoje todo o poder do espírito de confusão. Nós quebramos hoje todo o poder do espírito de medo. E hoje nós declaramos o espírito de coragem, o espírito de poder, o espírito de equilíbrio, o espírito de fé. Sabe, que hoje nós viemos nos encher de fé, que nós viemos hoje nos encher da presença. Sabe, eu não estou aí na sua casa, mas aqui eu estou aqui como um profeta na sua família, no seu lar. E eu estou aqui para profetizar sobre você que está vindo um tempo novo. É um tempo de paz, é um tempo de tranquilidade. Paz não é a ausência de conflitos, mas paz é a tranquilidade em meio ao conflito. A paz é o que? Existe guerra acontecendo, mas nós vamos vencer a guerra. Paz é o que? Existe setas sendo lançadas, dardos sendo lançados, mas nós estamos colocando a nossa armadura, colocando não, porque você já estava com ela, nós estamos aqui ativando, utilizando a nossa armadura, o capacete da salvação, a couraça, as sandálias, o cinto, a espada, nós estamos nos levantando e falando, Senhor, não é pela nossa força, não é pela nossa violência, mas é pelo teu poder, é pelo teu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. E para a gente fechar como nós começamos, tá? Meu nome é Paulo Smith, tem alguém perguntando, sou pastor da Comunidade das Nações, do campus de Taguatinga, Brasília. Todos os dias, alguém puder colocar aqui @paulosmith.oficial, esse é meu endereço, @paulosmith.oficial. Todos os dias, o meu horário de live é de 8 às 9 da manhã. Te convido a estar lá amanhã com a gente, tem sido tremendo, sobrenatural, muitos testemunhos lá e seria uma honra ter a sua presença lá, tá? Terminando aqui a nossa história, pelo tempo que nós temos, Davi, ele venceu o leão e o urso. O leão, como nós estávamos falando, mas o Espírito Santo chegou aqui e mudou a trajetória da mensagem, ele representa o ego, o orgulho, o eu. E aí a gente tem que nos vencer primeiro, essa primeira vitória, sabe? É não culpar ninguém, não é projetar em ninguém, é assumir
Você é protagonista da sua vida, você é o piloto desse navio, você é o piloto desse avião, você é a pessoa que vai guiar a sua vida a partir de hoje. Se você acha, tem gente que fala assim, eu tô triste, eu tô deprimido, eu tô ansioso por causa de tal pessoa, por causa do mundo, por causa da minha mãe. Se você fala que você tá triste por causa do outro, desculpe te informar, mas a felicidade não é sua. Se você fala que você está triste por causa de alguém, a felicidade não é sua. Eu e você somos responsáveis em gerir as nossas emoções. Nós somos responsáveis em nos motivar. Nós somos responsáveis em vencer, sabe? Nós somos responsáveis, a gente está falando aqui de vencer o leão. Vencer o leão é o quê? É assumir o controle da vida. Ser o leão é o quê? É falar, tá comigo, bater no peito. Eu vou mudar, eu vou resolver minha vida. Ah, mas você não sabe o que eu passei, você não sabe o que aconteceu comigo, você não sabe isso. É fácil você falar isso daí. Aquele que não foi ferido, que atira a primeira pedra. Aquele que não se machucou, que atira a primeira pedra. O homem segundo o coração de Deus, na Bíblia, é chamado Davi. Davi, eu estou contando a história dele. Davi foi rejeitado pelo pai e pela mãe. Depois foi rejeitado pelos irmãos. Depois Davi foi para a guerra, chegou lá, ninguém acreditou nele. Davi mesmo assim acreditou nele. Ele falou, por quê? Porque a gente não precisa da validação das pessoas, a gente precisa da validação de Deus. Você não precisa que as pessoas falem sim ou não para você. Lógico que é importante a gente ter o reconhecimento, a amizade, bons relacionamentos com o bom e com o suave, viver em comunhão com os nossos. Isso é importante, mas o mais importante ainda é você ter a validação de Deus. O nosso desafio é ter uma única vida, pública e privada. O nosso desafio é ter uma única vida, caráter e reputação. O nosso desafio é o quê? Ouvir a voz de Deus, como Davi ouviu a voz de Deus e Deus validou Davi. Se Deus te valida, vai em frente, sabe? Então, Davi foi rejeitado pelo pai, rejeitado pela mãe, rejeitado pelos irmãos, venceu a batalha. Ele foi rejeitado pelo rei, depois de vencer, o rei quis matar ele, ele venceu o gigante, o rei tentou matar ele. Foi prometida a filha do rei não quis Davi, a filha do rei rejeitou Davi. Davi teve que fugir, ele foi rejeitado pelo exército contrário, ele se uniu aos filisteus, que era o exército contrário. Ele chegou lá, ele foi rejeitado pelos inimigos. Depois ele teve que fugir de novo, ele foi para a caverna de Adulão, que era o local dos rejeitados, era onde os rejeitados viviam, e ele foi rejeitado pelos rejeitados na caverna de Adulão. O que eu quero dizer? Davi sofreu, passou problema, foi rejeitado por um monte de gente, mas ele não usou isso como muleta, ele não virou vítima, ele não colocou a capa do vitimismo, ele falou assim, não importa, eu vou vencer, eu tenho uma palavra de Deus, e Deus tem uma palavra para você, vai dar certo, não desista. Davi é segundo o coração de Deus. Então primeiro a gente vence o eu, a gente vence o ego, a gente vence o vitimismo, a gente larga a capa fora, larga a muleta fora, para de murmurar, para de reclamar, e a gente começa a clamar a Deus. Orar é você clamar a Deus, reclamar é você repetir o clamor ao diabo. Quando você ora, você clama a quem é digno de louvor. Quando você reclama, você repete o clamor ao diabo. Amém? E tem gente, o urso, vamos pro urso. O urso representa, a gente tem 10 minutos. Deixa eu correr. Respira aí, respira. O urso representa o tapa do urso. O urso representa os tapas da vida. O urso representa os embates da vida. Jesus vai falar o seguinte, ei, você tem que ser como criança. Olha que forte, chegou a arrepio aqui. Jesus falou que a gente tem que ser como criança. Por quê? Como criança? Porque criança sonha. Quem tem filho aí? Criança sonha, criança acredita, criança pede. Esses dias meu filho pediu um tênis. Eu dei um tênis para ele. Ele nem agradeceu direito, ele já estava, eu quero esse, eu quero esse, eu quero esse. Aí queria uma bicicleta. Aí você dá a bicicleta, agora ele quer outra coisa. Porque o ser humano, ele é cheio de criatividade. Deus colocou dentro de nós esperança, fé, sonhos. Então Jesus estava falando, ei, você cresceu, mas quando você virar adulto, sabe, não vire um adulto rancoroso, não vire um adulto magoado, não vire um adulto sem esperança, não vire um adulto sem fé, não vire um adulto que não acredita no futuro. Continue com o coração de criança, continue acreditando, continue sonhando, continue crendo, continue
pedindo, continue perdoando. Eu tenho um filho de 3 anos, ele briga comigo 10 vezes por dia, sai correndo, fala, não sou mais seu amigo, e passa 1 minuto, ele volta, vamos ser amigo de novo, porque criança não guarda rancor, criança não guarda mágoa, e Jesus estava nos ensinando isso. Ei, você vai crescer, você vai virar adulto, mas não seja um adulto com uma criança ferida dentro de você. Dentro de adultos difíceis, existem crianças machucadas, sabe? Cura a criança interna e o adulto se manifesta, sabe? Cura a criança interna e a mulher sábia que edifica a casa manifesta. Cura a criança interna e o homem, o varão valoroso, o obreiro aprovado se manifesta, sabe? É tempo da gente mergulhar dentro de nós mesmos. Essa quarentena é tempo da gente curar nossas emoções, é tempo da gente tirar os óculos negativos, sabe? É tempo de arrumar a casa, é tempo de arrumar os fios desencapados, é tempo de perdoar, é tempo de conviver em família. Tem muita família brigando, por quê? Porque não está acostumada a estar junto, é mais fácil fugir, sabe? É mais fácil sair da realidade. Tem gente que não quer voltar para a vida porque não gostava da vida que tinha, se sentia frustrado. Enfim, é tempo da gente reeditar, ressignificar, mudar os motivos, as razões, trazer um novo sentido para tudo isso que está acontecendo, sabe? É tempo de você dar atenção para sua casa, é tempo de você dar atenção para o seu filho, é tempo de você dar atenção para sua esposa, é tempo de você dar atenção para o seu corpo, que é o templo do Espírito Santo. E nós estávamos aqui falando do urso, que o urso é o quê? É você vencer os tapas da vida, sabe? O urso é você vencer os traumas da vida. Uma memória tem o poder de travar a vida de uma pessoa, sabe? Uma memória de impacto emocional tem o poder de paralisar e ancorar a vida da pessoa em algum momento da vida. O que eu estou querendo dizer? Uma morte prematura, um adultério, uma traição, um abuso sexual, uma rejeição, um bullying, algo que aconteceu na vida, em algum momento da vida, travou, a pessoa ficou ancorada ali. Tem gente, a pessoa depressiva, a gente falou da ansiedade, mas a pessoa depressiva, pessoas que não resolveram situações da vida. Pessoas depressivas, elas estão presas no passado. Aí a Bíblia vai falar, traga à memória aquilo que te traz esperança. Então os ursos representam os tapas da vida, sabe? Os ursos representam situações difíceis que nós vivemos. Mas eu estou aqui para declarar sobre a sua vida que Deus, ele tem o poder de reeditar a nossa memória, não apagar a nossa memória. Tem gente que fala, eu queria apagar a minha memória, eu queria apagar o meu passado. E quem fala isso, às vezes eu brinco e falo assim, então vamos orar para você ter Alzheimer, se você quer apagar a memória, porque a memória não é apagada. Mas, como o nosso bispo sempre fala, JB, o seu futuro vai ser tão grande que o seu passado vai se tornar irrisório. O seu futuro vai ser tão grande, o futuro não é um tempo, o futuro é um lugar, o futuro é um lugar de esperança, de inspiração, de motivação, e a gente está junto correndo para lá. Então, o urso é você resolver os desafios, os gigantes, os tapas, aquilo que aconteceu que não foi bem resolvido dentro de você, tá? Quem hoje está aqui comigo e fala assim, eu decido, sabe? Eu decido vencer o leão dentro de mim, eu decido vencer o urso dentro de mim, sabe? Eu decido vencer a mim mesmo, que é o leão. Eu preciso vencer as experiências que eu não soube digerir dentro de mim e trazer realmente Deus na parada. Eu vou colocar Deus no negócio, o Espírito Santo, eu vou tirar toda a capa do vitimismo, eu vou tirar toda a muleta que eu segurava e eu vou aproveitar essa quarentena e eu vou romper. Sabe, eu vou mudar. Tem gente que nessa quarentena vai mudar, mudança. O que é mudança? Se eu mudar daqui para cá é uma mudança. Mudança é qualquer primeiro passo que você dá, é uma mudança. Tem gente que vai se transformar, já é uma mudança mais profunda. Ela teve uma transformação de comportamento, de pensamento, de metanoia. Mas tem gente que vai ter a metamorfose. A metamorfose é o quê? É quando o bebê, minha esposa está grávida de 7 meses. 7 meses. Então são 7 meses delicados, 7 meses tem que deitar assim, preocupado, muda a alimentação, muda a rotina. 7 meses. Mas daqui a 2 meses, o bebê nasceu. E aí é uma metamorfose, porque ele saiu da onde ele estava, um lugar confortável. Eu estava vendo as fotos ontem, dentro da barriga, eu esqueci o nome de foto dentro da barriga, mas ele lá, todo apertadinho, eu chorei, eu falei, meu Deus, que incômodo, ele tá ali, mas ele gosta, tá apertadinho, tá quente, tem comida, tem tudo. Mas quando ele nascer, ele sai daquilo ali e ele vai para um lugar maior, ele tem uma expansão, uma metamorfose, ele não consegue voltar. E o que eu quero declarar sobre a sua vida é que essa quarentena você vai entrar no estado de metamorfose, que é a borboleta que sai do casulo e ela não consegue mais voltar para o casulo.
Você vai ter uma mudança, uma transformação, uma metamorfose tão grande que você não vai conseguir retroceder. Bum! É uma expansão de consciência, é uma expansão de fé, é uma expansão de intimidade com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo, que nós não vamos conseguir retroceder. Ecografia fetal, obrigado. É a ecografia que eu estava vendo ontem com a minha esposa. E eu quero te dizer isso, declarar isso sobre a sua vida. Chegou o tempo de vencer o leão. Chegou o tempo de vencer o urso. Chegou o tempo. Quando essas duas vitórias são consolidadas, são seladas, você está pronta. Você está pronto para derrubar o Golias. Tem pessoas que estão querendo derrubar o Golias, mas elas não passaram pela fase anterior, que era derrubar o leão e derrubar o urso. Se você quer derrubar um Golias, você precisa derrubar o leão e o urso. Batalhas ocultas, batalhas que ninguém vê, batalhas que você não tem aplauso, batalhas que às vezes você vai vencer de joelho, batalhas que às vezes você vai vencer no seu quarto, batalhas que você vai vencer ouvindo um louvor, batalhas que você vai vencer sem espectador, batalhas que você vai vencer sem tapinha nos ombros, sem palmas. E eu quero declarar, eu estou aqui todo arrepiado, porque eu creio que nós estamos vencendo essas batalhas esses dias. Batalhas que ninguém está vendo, sabe? Tem pessoas chorando, mas esse choro é limpeza de alma, sabe? É choro de limpeza, é choro onde aquilo que não tinha sido digerido está saindo, sabe? Talvez tem pessoas que vão vomitar, vomita. Tem pessoas que vão ter dores físicas, tem a dor física, porque aquilo que estava escondido está saindo do esconderijo. A Bíblia fala que nada vai ficar escondido, nada vai ficar oculto, tudo tem que ser exposto, tudo tem que ser descoberto, tudo tem que ser revelado. É tempo onde nós estamos colocando luz aonde estava escuro. Deus habita na pureza, Deus habita na legalidade, Deus habita na verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E quando a gente coloca Jesus na parada, tudo que estava escuro, pum, que haja luz. E quando a luz chega, esses gigantes têm que cair. Maior o que está dentro de você do que está no mundo. Nós estamos aqui fechando, indo para o final, nós temos mais 3 minutos de live aqui, e eu queria usar esses 3 minutos para dizer para você, com fé, com esperança, com inspiração, que motivação, chegou o tempo do leão cair, chegou o tempo do urso cair, e chegou o tempo do Golias cair. E para fechar, Davi não quis usar a roupa do rei. Davi não quis usar as armas do rei. Davi não quis usar a espada do rei. Davi foi lutar a luta com as habilidades que ele tinha. Davi foi lutar a luta não querendo ser o outro, não querendo falar igual o outro, não querendo se vestir igual o outro, porque Davi entendeu o poder da identidade. A nossa maior força é a nossa identidade. Identidade no latim quer dizer identitare, que tem 2 grandes significados. Primeiro, aquilo que é idêntico ao original. Então, para a gente ser poderoso na terra, a gente tem que entender esse princípio da identidade. Primeiro, você é idêntico ao original. Você é idêntico à pessoa que te criou. Você é a imagem e semelhança de Deus. Então, existe Deus dentro de você. Jesus falou, eu preciso ir para quando eu for, o Espírito que habita em mim, o Paracleto, o Conselheiro, o Amigo Fiel, o Espírito Santo de Deus, possa habitar em vocês. Então, quando a gente é filho, a gente tem acesso à herança, a gente tem acesso ao Espírito Santo de Deus, e aí a gente fica poderoso. E o segundo significado de identitário é aquilo que é único. Por isso nós temos uma digital, por isso nós temos uma assinatura, por isso nós temos um CPF, por isso nós temos uma íris única, porque o que nos faz forte é nós entendermos que o nosso maior valor é na nossa escassez, aquilo que é único, que é original. O que eu estou querendo dizer, Davi, para vencer as batalhas que ele tinha que vencer, ele não quis ser Saul, ele não quis usar a roupa de Saul, ele não quis orar igual Saul, ele não quis pregar igual Saul, ele não quis usar os tiques de Saul. Ele falou assim, eu vou sendo eu mesmo. A gente vive num mundo de tanta comparação, competição, onde as pessoas estão buscando aceitação, afirmação, aprovação, pertencer. As pessoas estão perdendo o seu maior valor, que é a sua originalidade. Hoje ser original, nossa, pessoas originais hoje, elas são escassas no mercado. Seja original. Não se compara,
não compete, não concorre com ninguém. Quão livre é uma pessoa livre da comparação, da competição, da aceitação, da afirmação. Davi falou, eu vou por mim mesmo, eu vou com as minhas armas, eu vou com a minha pedrinha, eu vou do meu jeito. E do jeito dele, ele derrubou o gigante. Ele pegou aquilo que falavam que era ruim nele, você é baixo, você é pequeno, você é isso, você é aquilo. Ele pegou o que estigmatizavam ele e falou, o que me estigmatizam é a minha maior força. Uau, o que eu estou querendo te dizer? Talvez aquilo que te apontam, aquilo que estigmatizam, aquilo que falam que é ruim em você, talvez atrás disso aí está a sua maior força. O diabo atacou a identidade de Jesus. Nós somos atacados na nossa maior força. Se existe algo que estão te estigmatizando, se existe algo que está te paralisando, eu quero declarar sobre a sua vida, a sua maior força está aí. Então se levante hoje, se levante agora como uma guerreira de Deus, como um guerreiro de Deus e declare sobre a sua vida. Ei, gigante, você já caiu. Ei, leão, você já caiu. Ei, urso, você já caiu. Porque existe poder no nome de Jesus. Eu queria terminar aqui dizendo todos os dias, no meu endereço aí, paulosmith.oficial, nós estamos tendo lá uma jornada de fé e inteligência emocional de 8 às 9 da manhã. Eu te espero lá para a gente poder estar junto depois, enfim. Tamo junto, grande abraço a todos, continue aí, deve entrar o próximo pastor, normalmente estou aqui uma vez por semana, eu nem lembro aqui qual é o meu outro momento, mas que Deus possa trazer fé, esperança, alegria na sua casa, no seu lar, testemunhos, e que você seja mais um soldado do exército de Deus, do bem, que a gente possa usar esses 40 dias para trazer o céu para a terra. Tamo junto, pessoal, grande abraço a todos. Fique com Deus, que Deus te enche de força, esperança e fé.